Antes de iniciarmos a aula, começaremos relembrando alguns conceitos e palavras que servirão de base para o nosso aprendizado. São eles: soluto, solvente, solução, diluir e concentração. Soluto é a substância que será dissolvida. No nosso caso, a substância normalmente se encontra em estado sólido, como, por exemplo, um medicamento em pó, ou ela pode ser líquida, como, por exemplo, um medicamento no estado líquido. Solvente: substância que possui a capacidade de dissolver outras substâncias. Normalmente, é um líquido, e, no nosso caso, ele pode ser água, soro fisiológico, água destilada, ou soro glicosado. E solução é a mistura de duas ou mais substâncias. Normalmente são substâncias líquidas com líquidas ou sólido com líquido. No nosso caso, será a mistura do soluto com o solvente. Diluir é acrescentar uma substância para diminuir a concentração. No nosso caso, uma substância líquida. Já a concentração é a quantidade de soluto que existe em uma solução ou solvente. Então, agora que já nos familiarizamos com esses conceitos, podemos iniciar nossa aula. Conforme mencionado, diluir significa diminuir a concentração de uma substância através de uma outra substância líquida. Então, quando diluímos um medicamento, significa que estamos diminuindo a sua concentração utilizando um líquido. Por exemplo, um frasco X de um antibiótico em pó tem 100% da concentração do medicamento. Esse é o nosso soluto. Ao adicionar o solvente de soro fisiológico dentro do frasco onde está o medicamento em pó, nós estamos diminuindo a concentração dele. Ou seja, agora a substância misturada virou uma solução e que contém uma concentração menor do medicamento. Mas a pergunta que fica é: quanto de concentração tinha anteriormente e o quanto de concentração ficou após a diluição? É aí que entra a matemática e os cálculos de medicação. E para isso, é preciso colocar os valores de cada coisa. O nosso antibiótico X vem escrito em seu rótulo, que possui 1000 mg do medicamento no estado em que se encontra. Reparem que ele está na forma de sólido em pó e que não possui nenhum líquido. Logo, os 1000 mg se encontram sem nenhum ml de líquido. Se colocarmos 5 ml de soro fisiológico, a solução ainda terá 1000 mg do medicamento. Porém, agora a concentração está diluída nos 5 ml que foram adicionados. Mas, agora, quantos miligramas tem em cada mililitro da solução? Para saber isso, é necessário utilizar o cálculo matemático da regra de 3. Sabemos que o nosso antibiótico possui 1000 mg em 5 ml. A pergunta que temos que fazer é: quantos miligramas terá em 1 ml? Lembre-se que para montar a regra de 3 é necessário que as grandezas estejam na mesma coluna, ou seja, miligrama com miligrama e mililitro com mililitro. O valor que queremos encontrar é o X. Agora, só precisamos fazer a multiplicação cruzada, onde o denominador de um lado irá multiplicar com o numerador do outro lado. Assim, temos que 5 multiplicado por x é igual a 5x, e 1000 multiplicado por 1 é igual a 1000. X, então, é igual a 1000 dividido por 5, o que nos dá o resultado de 200. Porém, é importante lembrar que não estamos somente fazendo uma conta matemática, mas um cálculo de medicação. Então, é necessário acrescentar a grandeza do valor encontrado. Nesse caso, são miligramas. Pronto! Temos então que 1 mililitro do nosso antibiótico diluído equivale a 200 miligramas do medicamento.
Próxima aula continuaremos o conteúdo e falaremos sobre a rediluição de medicamentos. Não se esqueçam de dar o seu like, deixar um comentário, compartilhar com seus colegas e de inscrever no canal, ativando as notificações. Bons estudos!